Gente, eu nunca achei que eu choraria tanto com The Final Piece, igual aconteceu com esse terceiro episódio. Que loucura! Eu estou cada dia mais apaixonada pelo programa. E com certeza, se eu pudesse definir esse terceiro episódio em 2 palavras, seria lindo e emocionante. Socorro! Foi muito lindo e emotivo de se ver as meninas se apoiando sempre, se esforçando tanto para alcançar aquela apresentação que elas fizeram. Foi uma apresentação que com certeza me deixou muito surpresa, positivamente falando. Foi incrível, gente, foi incrível. Foi aquele tipo de apresentação onde o grupo tava tão entrosado que, pô, eu tenho certeza que a Hybe olha pra uma coisa dessa e o olho chega a brilha, sabe? Caraca, olha aqui o potencial de mais um girl group, sabe? Nascendo. Porque, de verdade, gente, pra mim as 4, elas já se mostraram com potencial absurdo de serem uma equipe ali unida, sabe? Serem uma equipe. Foi digno de um grupo que realmente já debutou. Eu não estou exagerando aqui, ok? É sério. Elas estavam super sincronizadas. Como eu disse, a energia tava tão gostosa. Passou aquela coisa mesmo de Unforgiven que a gente tem como esse Serafim. Vocalmente falando, que loucura! Elas estavam extremamente estáveis. O que é muito doido de se pensar, ainda mais quando você considera que as meninas, algumas delas ali principalmente do grupo, não tinham tanto treinamento em relação à dança ou em relação ao canto, mas em 2 semanas elas conseguiram fazer uma apresentação fantástica. Imagino que elas não poderiam fazer juntas ali com mais tempo de treinamento. É um potencial absurdo, sabe? Coreografia impecável, expressões também impecável. Sério, estou apaixonada. Acho que eu já vi essa apresentação mais de 5 vezes. Sem brincadeira. Acho que o maior fator de toda essa apresentação ter sido tão incrível foi com certeza a conexão que as meninas criaram ali nos momentos de treinamento e a sinergia. Grande parte disso foi graças a Honoka, que foi alguém que me cativou muito nesse episódio. Eu já gostava muito dela, mas nesse episódio eu criei um carinho ainda mais por ela, sabe? Ela é aquela pessoa que tá sempre querendo colocar o grupo pra cima, ajudar os outros, sabe? Não faz cara feia na hora de fazer isso. Então, pô, ver ela dando força ali, sendo pilar, digamos assim, de sustentação do grupo, foi lindo de se ver. Ver também ali a professora das meninas super emocionada, tirando aquele peso ali. Deu pra sentir que naquele momento ela tava tirando um peso, sabe, de dentro dela. No dia pré-apresentação, as meninas fizeram uma última apresentação para mostrar para os professores e após a apresentação, a professora simplesmente se debulhou em lágrimas, super emocionada. Não dá pra mentir, ela foi bem dura na hora das críticas em cima das meninas. Eu já tava tipo, mulher, que crueldade, mulher, não fale assim. Mas depois, neste momento onde ela tava chorando, deu pra entender o porquê ela tinha feito aquilo. Ela usou palavras duras porque ela sabia que iria pegar na ferida das meninas, iria fazer elas se motivarem ainda mais. De 2 uma, naquele momento ali, ou elas se motivavam para superar aquilo, ou elas iriam acabar desistindo de vez. E aí que eu penso, caraca, deve ser um porre ser professor, porque muitas vezes a gente vê professores sendo super rígidos, né,
com os alunos e a gente não tem noção do que tá passando dentro do professor. Porque às vezes ele não queria estar falando aquelas palavras tão duras, mas por ele saber que aquilo vai te fazer evoluir, ele acaba falando aquelas coisas, por mais que com peso dentro dele. Então, quando ele vê que realmente deu resultado, ele pode tirar esse peso de dentro dele. Não, foi algo que me tocou muito. Acho que fez eu ter uma visão um pouco mais doce agora de como os professores têm uma responsabilidade absurda e carregam um peso muito grande, sabe? Eu acho, dentro deles. Outra parte que foi extremamente emocionante, como não chorar com as meninas agradecendo umas às outras após a apresentação, elas super emocionadas, e também como não se emocionar vendo os olheiros notando justamente os pontos onde as meninas queriam tanto evoluir. Por exemplo, a Hiyori, que foi alguém que, na minha opinião, brilhou muito nessa apresentação, nessa prova. Ela estava com dificuldade ali com as expressões. A professora disse que ela, digamos que a apresentação dela, né, a forma como ela estava fazendo a coreografia e se apresentando não era nem boa nem ruim. Ela estava ali no normal e isso não era algo bom, entendeu? Ela não era boa nem ruim, ela estava ali no meio. Então, isso foi algo que pegou muito nela. Ela também estava se cobrando muito em relação às expressões. E quando o Son, ou Sun, acho que é Son, ele fala justamente disso, que eu não conseguia tirar os olhos de você, dava pra ver que você tava focando, sabe, prestando atenção em cada detalhezinho das suas expressões, e isso te fez brilhar muito. Foi incrível, gente. Foi incrível demais. As meninas estavam belíssimas. Que loucura. Elas ficaram muito lindas. Muito, muito lindas. A Arinka, mano, ela tava parecendo uma boneca, gente. Ela tava tão fofa. Ai, sério. Ela tava simplesmente incrível. A Hiyori também belíssima. As duas Honokas também perfeitas, maravilhosas. Sério. Foi impecável essa apresentação e só me fez ficar com o coração ainda mais apertado para quando a gente tiver ali a resposta de quem será as 4 finalistas, porque de verdade, gente, a minha vontade depois desse episódio é que todas as 4 passassem, mas infelizmente eu acho que isso não vai acontecer. E também me deixou com certo receio essa apresentação das meninas, porque eu acho que elas, como primeiro grupo, elas mandaram tão bem que ficou uma pressão maior em cima do grupo B e do grupo C. Além de ter ficado essa pressão maior em cima desses grupos, já que o primeiro foi tão bom, também tem a questão de, principalmente o grupo B, em Almond Chocolate. Essa música, ela é muito traiçoeira. Ela é uma música que, comparada com Unforgiven e com The Beauty, ela é mais calma, é uma música mais tranquila. Não quero dizer que ela é mais fácil, mas ela passa essa impressão. E é aí que tá o perigo. Nessa de ser mais fácil, de ser mais tranquila, as meninas têm que tomar muito cuidado para não se tornar uma apresentação tediosa e sem sal. Consegue me entender? Você tem que ter um nível aqui de cativar o público que é diferente, entendeu? Além disso, a música tem notas super altas e também é super fofa, então as meninas vão ter que tomar bastante cuidado com vários detalhes, porque senão a apresentação pode acabar ficando realmente estranha. Então estou realmente com medo pelas meninas, mas acho que elas vão se sair bem. Tá sendo uma delícia ver esse programa, tá sendo tão bom. Eu não achei que seria tanto, a ponto de eu estar conseguindo
me conectar ali com todas as participantes do programa de uma forma tão rápida e ficar apegada a todas de uma forma tão rápida. Eu espero de verdade que as meninas se mantenham nessa energia de equipe. Eu tô muito curiosa para as outras duas equipes, para ver como elas vão lidar com tudo isso. Tô muito curiosa para ver se elas vão conseguir superar a apresentação do grupo A. Mas, enfim, algo que eu também quero comentar é que nesse terceiro episódio a gente já teve agora uma visão mais clara do que o programa realmente quer encontrar. Aparentemente eles estão realmente focando na questão da Star Quality. Claro, tem que ter ali as habilidades próximas, não exatamente encaixadas, porque eu acho que isso é um pouco difícil, já que as meninas Emily, Lexi e Samara já têm um treinamento 2 aninhos pelo menos ali no Dream Academy, então elas já têm um treinamento muito maior do que as meninas que podem ser escolhidas agora. Porém, a Star Quality vai ser um fator assim crucial para a escolha. Eles deixaram isso bem claro nesse terceiro episódio. Alguém que foi elogiada pela própria Emily, Samara e Lexi, que participaram desse terceiro episódio, foi a Arinka. As meninas disseram que a Arinka tem Star Quality e também falaram bastante da Hiyori, elogiaram, falaram que ela passa essa vibe de calma. A Emily falou que tá muito curiosa para ver o que a Hiyori tem a oferecer, entendeu? No futuro, o que ela pode trazer ali pro grupo. Elas ficaram bastante curiosas em relação a Hiyori. Mas agora o que nos resta é esperar o 4º episódio, que vem a terça-feira. Porém, gente, enquanto não chega terça-feira, está oficialmente aberto a comunidade do Prelude no Weverse. Se você quer acompanhar o grupo ali mais de pertinho, eu recomendo que vocês vão no Weverse e sigam o grupo. Durante essa semana a gente vai ter lives, inclusive, das meninas Lexi, Emily e Samara. Então, fiquem de olho. Porém, se você perder a live, tá tudo bem. Ficam salvas todas elas no Weverse. Então, vão lá, gente. Não percam tempo. Abaixem o Weverse, caso vocês não tenham. Vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam acessar o Weverse e seguir o Prelude. Vamos apoiar as meninas desde o início. Uhul! Mas, enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vem aí o 4º episódio. Um beijo no coração de vocês. E tchau, tchau! Bye!